Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Lari Michelin, o meu canal tem foco no fitness e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre meu silicone, que é algo que vocês me pedem bastante e assim, eu sei que vocês têm muitas dúvidas. Então nesse vídeo eu vou tentar ser o mais objetiva possível e responder tudo que vocês querem saber. Eu fiz um post lá no meu Instagram onde vocês deixaram várias dúvidas. E aí eu printei tudo, vi quais eram as dúvidas em comum e agora eu vou responder tudo pra vocês. Primeiro de tudo, por que eu quis colocar silicone? Porque eu nunca tive peito nenhum, gente, praticamente nada. Na verdade, eu acho que foi com 13 anos que eu comecei a ter um pouquinho, só que foi justamente com 13 anos que eu entrei pra musculação e comecei a fazer uma dieta muito restrita em que eu perdi toda a gordura que eu tinha, sendo que eu já tinha pouca gordura porque eu era bem magrinha. Então, assim, eu fiquei sem peito nenhum, como vocês podem ver nessa foto. Foi ali que me deu essa vontade de colocar silicone, que na verdade eu já tinha há um tempo. Eu comecei a ter aquele desejo na pré-adolescência, né, ali pelos 12 anos, que eu já via as mulheres com peitão, e eu pensei, meu Deus, quando eu for maior, eu vou querer ter peitão também. Então eu sempre tive mesmo esse desejo, só que ele se tornou maior ainda quando eu vi que eu tava sem nada, já com 15 anos. Eu olhava as minhas amigas, todas com peitão, todas com, né, pelo menos um pouquinho de peito, e eu não tinha nada, então eu pensei, não, eu quero colocar. Então o principal motivo foi realmente pela autoestima. Meus pais, quando eu falei pra eles que eu queria, eles concordaram pelo fato da autoestima, né? Eles sabiam que ia fazer bem pra mim. E foi um presente de aniversário, um presentão, né? De 17 anos, que foi o ano, inclusive, que eu me mudei para Porto Alegre. Então, eu coloquei um pouco antes de começar minhas aulas da faculdade. Foi em fevereiro de 2014. E o médico, como que eu escolhi? Bom, eu já tinha referência, afinal foi ele que fez a minha rinoplastia, que foi uma cirurgia que eu também fiz e que eu também vou fazer vídeo falando sobre. Na verdade, silicone e rinoplastia foram as únicas cirurgias que eu já fiz e que eu pretendo fazer. Então, eu já conhecia o médico, tive um ótimo resultado, fiquei bem satisfeita com o resultado do nariz e procurei ele para fazer o silicone também. É importante que você sempre busquem um médico de confiança, que seja indicação de alguém, que você sempre pesquise também mais de um médico antes de fazer. E o nome do médico é Roberto Carpegiani, ele é de Caxias do Sul. Quanto custou? Bom, gente, como eu fiz a cirurgia com a minha irmã, tanto a rino quanto o silicone nós fizemos juntas, o médico fez uma condição um pouco melhor do que seria se fosse sozinha cada uma. Então, se eu não me engano, a gente pagou cerca de 6 mil reais cada uma. Então, como é que foi? Quando a gente foi fazer a avaliação para ele ver como é que a gente queria, como que ele poderia fazer, né? Porque na verdade não é só o que você quer, tem que avaliar quanto você pode colocar, qual o perfil mais indicado no seu caso. Então, por isso que é importante, não é porque eu vou aqui dizer que eu fiz de tal forma que qualquer um poderia fazer igual, né? Depende do perfil de cada pessoa. Então, assim, a minha prótese teve as seguintes características. Eu anotei tudo aqui para eu não esquecer de nada. Primeiro, foi por cima do músculo, tá? Tem duas opções, ou você coloca por baixo do músculo ou por cima do músculo. Resumidamente, por cima do músculo tem uma recuperação mais rápida. Segundo o meu médico, ele falou que se eu colocasse por cima do músculo, a recuperação, né, pra voltar a fazer as atividades físicas e tudo, seria em torno de 1 mês. E por baixo do músculo seria 3 vezes mais, ou seja, cerca de 3 meses. O formato da minha prótese é redonda. Tem, eu acho que, se não me engano, 3 formatos, sendo que o outro é gota e o outro eu não me lembro. Então eu coloquei redonda. Quantos ml? Gente, é o seguinte, eu queria ter um peitão, né, como eu já falei pra vocês. Então eu falei, doutor, por favor, eu quero colocar a maior prótese possível. Por favor, me indica o maior tamanho que der. Porque se eu não tinha nada de peito, tinha que ver quanto que também eu ia aguentar, né? Porque de nada adiantava eu colocar uma gigante e a pele não suportar, né? Porque tem uma limitação. Então ele viu que o maior tamanho que eu poderia colocar eram 350 ml. Como eu fiquei surpresa. Por quê? Na minha cabeça, 350 ml ia deixar o meu peito gigante. Eu pensei que eu ia virar a mulher melão, com uns peitão gigante. Eu tinha essa, né, essa percepção. Mas aí o que eu pensei, não, fechou, vou colocar 350 ml, vou ficar com um peitão gigante. E acontece que não, né, 350 ml, como vocês podem ver, não é um negócio gigante. Ele também avalia se tem diferença de um para outro. Se eu não me engano, eu coloquei 325 em um e 350 em outro, porque geralmente tem alguma diferença. Eu vi que nos comentários uma pergunta frequente era se tinha que ter um peso mínimo para fazer a cirurgia. E eu não lembro se ele comentou nisso. Eu acho que eu me pesei, se eu não me engano, eu tinha uns 50
53, 54 quilos na época, mas eu acho que sim, que provavelmente tem que ter um peso mínimo, mas se você não está muito abaixo do peso, acredito que não tenha problema. Mas enfim, isso você vai ver tudo com o seu médico. Onde foi o corte? Então o corte foi por baixo, se eu não me engano tem a opção de fazer por baixo na axila, né, ou na auréola, mas eu fiz por baixo. E depois eu vou falar com vocês sobre a cicatriz. Fiquei em jejum, cheguei lá, fez anestesia, capotei, acordei ainda meio grog, não tava entendendo o que estava acontecendo, mas foi bem tranquilo. Eu nunca tive medo de cirurgia, foi outra pergunta que me fizeram. Eu sou bem corajosa pra essas coisas, então não foi algo que eu fiquei nervosa nem nada, pra mim foi bem tranquilo. E agora vamos para o pós-operatório. Vou agora tirar todas as dúvidas de vocês sobre o pós-operatório. Então, como é que foi? Acordei lá, assim, precisava de ajuda pra fazer tudo, né? No primeiro momento eu tava com um negócio gigante, assim, por cima de mim, tudo tapado, então eu nem conseguia ver direito. Aí na primeira semana, graças a Deus, eu tive minha mãe que cuidou de mim, ela fez tudo que eu precisava, me dava comida, me ajudava, né, a ir no banheiro, porque o que eu mais sentia incômodo foi pra deitar e levantar da cama. Tipo, era um negócio que eu não conseguia fazer sozinha. Eu até ficava com receio de alguém me ajudar, me puxar pelo braço. Eu tentava fazer sozinha, mas eu demorava muito tempo, gente. Me incomodou bastante essa questão aqui de não conseguir mexer direito. Era tudo assim, tudo assim. Pra dormir, óbvio, não virava pros lados, né? Dormi toda por uma semana retinha na cama. E é isso, eu precisava de ajuda pra pegar as coisas, pra me servir. Ah, sutiã pós-operatório. Usei o sutiã pós-operatório. Esse que eu vou colocar aqui na foto, que é aquele que eles indicam, né? Que tem que ficar assim, acho que usei por uma semana, direto. E depois tinha que usar pelo menos por algumas horas por dia. E, gente, a coisa mais estranha que eu senti foi quando eu fui tomar banho pela primeira vez, que eu não lembro exatamente quantos dias foi depois da cirurgia, mas que eu fui tirar o sutiã. Sensação, não é de dor, nada, mas eu tinha a sensação quando eu abri o sutiã que ia cair, que eu tava com duas bolotas que iam cair. Foi uma sensação bizarra, gente. Só quem já colocou pra entender o que eu tô falando, ou quem vai colocar. Tipo assim, na hora que eu fui abrir o sutiã, parecia que ia saltar um negócio, eu fiquei com medo, eu comecei a me proteger. Mas aí foi passando com o tempo, as dores foram saindo, assim, a minha recuperação foi bem boa, porque, gente, boa parte do resultado da cirurgia é decorrente do pós-operatório, ou seja, você tem que ter um bom pós-operatório, alguém que te ajude, né, com tudo, para que o resultado, né, de qualquer cirurgia plástica, seja bom. Sobre o repouso, gente, a primeira semana eu não fiz nada, fiquei de molho em casa, não saía, minha mãe me ajudava pra tudo, eu evitava fazer muito movimento, porque eu queria, né, que desse tudo certo, então eu fiquei, o máximo de tempo em repouso. Já treinava na época, muita gente me perguntou isso, não foi nenhum problema ter ficado parada. Muita gente diz, eu não quero ficar muito tempo em casa, eu não quero ficar muito tempo sem treinar. Gente, mas é uma cirurgia que você vai levar pro resto da vida. O que é? Uma semana, 3 semanas, um mês, perto de algo que você queira muito fazer. Então, se o seu desejo é fazer silicone ou qualquer outra cirurgia, não fique noiada com esse tempo que você tem que ficar parada. É importante que você vai passar por isso, depois simplesmente passou. Se eu perdi um pouco de massa muscular, pra ser sincera, eu não me pesei, não noiei com nada, não fiquei preocupada com isso, devo ter perdido. Mas o nosso corpo tem memória muscular. Quando você volta a se exercitar, você vai recuperar toda a massa muscular que você perdeu. É só voltar, né, se exercitar, se alimentar direito. Então, gente, não noie, não crie noias com isso, porque é um período, pode ser um pouco chatinho para algumas pessoas, principalmente para as pessoas que gostam, né, de fazer muita coisa e dificilmente param quietas, mas é um período que vai passar. Então, aceite, veja que quanto maior o cuidado que você tomar, melhor vai ser o resultado. Eu voltei a treinar mesmo depois de um mês, voltei bem aos poucos. Passou um mês, voltei não treinando membros superiores, só perna, só membros inferiores. Depois de 1 mês e meio que eu voltei a treinar membros superiores, sendo que peito foi só depois de uns 2 meses. Até hoje eu só tenho um exercício de peito pra semana, não é um músculo que eu treine muito. Tive estrias? Não tive estrias, ainda bem, não tive nenhuma estria. Usei um creme pra estrias, que nesse momento eu não lembro o nome. Se eu lembrar e achar ele, vou deixar aqui na tela. Bom, eu acho que essas eram as principais dúvidas. Eu falei tudo, né, do melhor lado até agora. Mas infelizmente nem tudo sai 100%, nem tudo sai como a gente espera. E eu tive um lado ruim da cirurgia sim, que até hoje eu ainda tô vendo soluções pra isso, que é o seguinte, a minha cicatrização ela não é muito boa, então foi algo que eu já cogitei que ia acontecer, talvez porque eu já tive em outras situações, queloide, aconteceu. Eu fiquei não com um queloide, não é esse o nome, mas uma cicatriz hipertrófica, ou seja, não cicatrizou direito aqui, por exemplo, eu vi o da minha irmã, ficou perfeito, não ficou
ficou uma marquinha, ficou tudo branquinho, ficou perfeito. O meu criou essa cicatriz hipertrófica, pra vocês verem que isso não é um erro do cirurgião, não é um erro do pós-operatório, é conforme cada pele reage. A minha reagiu desse jeito. Eu também não tenho problema em mostrar, ó, ele ficou com esse vermelhinho embaixo, e aqui também. Eu tentei tirar uma vez, depois de passou uns meses, porque realmente se fica uma cicatriz, ela pode ir saindo com o tempo, era o que o médico me dizia. Ah, pode ser que vai amenizando. Foi amenizando, né, mas não saiu, então eu voltei lá. Ele falou que poderia fazer uma cirurgia em cima dessa cicatriz pra tentar tirar. A gente fez isso e não deu certo, melhorou muito com o tempo, não é algo aparente, eu uso biquíni, não dá pra ver, enfim, dificilmente, né, alguém vai ver. É algo que me incomoda e que eu quero tirar, tô buscando soluções pra isso. Inclusive, se alguém passou por isso ou sabe de alguém que passou por isso, por favor, me diga aqui nos comentários, vou ficar bem feliz. O fato de eu ter ficado com essa cicatriz hipertrófica não fez eu me arrepender de ter feito a cirurgia, porque a minha autoestima melhorou muito, gente. Foi algo que, assim, depois de eu ter colocado, eu me senti, eu quis ir em todas as baladas com um decotão, brincadeira. Nossa, gente, eu fiquei muito, muito feliz. Eu simplesmente me senti outra pessoa. E parece bobo, gente. Ai, é só um silicone, é só um peito. Não. É só quem sente isso, já se sentiu mal por não ter nenhum peito, sabe que realmente faz diferença. Então eu tô aqui pra dizer que eu não me arrependo nada de ter feito a cirurgia. Era o que eu queria muito. Infelizmente, fiquei com essa cicatriz aqui. Eu tô vendo soluções pra melhorar, mas se não tiver paciência, eu quero mostrar que cada pele reage de uma forma, que cada pessoa tem um resultado diferente, cada pessoa tem uma reação diferente às cirurgias, mas a minha autoestima melhorou muito. Hoje, como eu me sinto com silicone, tem algumas pessoas que perguntam, eu me sinto muito bem, tipo assim, eu às vezes esqueço que tem silicone, inclusive. Eu dificilmente hoje uso sutiã, por exemplo. Usar sutiã era algo que eu não gostava, mas eu tipo, me sentia na obrigação de usar porque eu não tinha peito nenhum, então eu comprava aqueles cubos. Hoje, gente, eu me sinto livre, porque na maioria das vezes eu não tô usando sutiã e eu me sinto bem, sabe, de ter o silicone, enfim. Eu vou agora responder as últimas perguntas que me fizeram, que eu anotei aqui. Você sente algum desconforto mesmo tendo passado muito tempo? Eu não sinto desconforto, nunca senti, nem fazendo exercício na musculação, pra peito, não sinto desconforto nenhum. Durmo de lado, durmo de barriga pra baixo, não tenho desconforto. Se eu sentir que a cintura ficou mais fina após o silicone, olha, pode ter dado a impressão sim, porque, né, acho que ficou mais harmônico o meu corpo, ficou mais proporcional, assim. Eu acho que deu sim a impressão de uma cintura mais fina. Uma pessoa me perguntou se eu decidi colocar pela crítica dos outros ou foi decisão própria. Eu acho que nunca ninguém me criticou, se foi crítica, deve ter sido piadinha, mas eu não dava tanta bola, era algo mais pra mim mesmo, sempre foi pra mim. E eu acho que é isso que você tem que avaliar, se é pelos outros ou por você. Faça tudo que você for fazer, incluindo cirurgia, que isso seja por você, porque você quer, porque você vai se sentir bem com isso. Ah, outra coisa que me perguntaram foi se eu tive simastia, uma pergunta assim, que eu acho que é quando fica muito junto. Eu não sei se eu tive isso, mas tendo isso ou não, ficou bem como eu queria. A distância entre um e outro ficou bem como eu queria. Tem gente que gosta que eles fiquem mais separados, né? Tanto é que falam com o médico pra isso. Mas pra mim não foi o caso. Eu acho que ficou bem como eu queria. Quando eu tô com um top de academia ou alguma blusa que junte, mas eles dão essa impressão, né? Que eles estão muito grudados. Mas eles não estão grudados, eles realmente estão juntos. O que mais importa é isso, né? Que eles estão bem como eu quero. Outra pergunta, não tem medo de eles deslocarem no treino de superiores? Não tenho. Acho que no início eu tinha um pouco esse medo, mas é tranquilo, isso não vai acontecer, né? Contanto que você espere o tempo que precisa esperar pra voltar a treinar. Uma pergunta também que fizeram foi sobre os exercícios pra peito, se eles fazem crescer. E não, gente, o exercício pra peito, ele serve pra fortalecer a região, que é importante, né? Que a gente treine até regiões que a gente não goste, mas que vão ajudar a fortalecer. Mas ele não vai criar peito. Muita gente acha que se fizer musculação, e eu também já, gente, eu já fiz tanta coisa. Antes de colocar silicone, eu pesquisava tudo, todas as soluções possíveis que poderiam existir para aumentar peito. Pra vocês terem noção, até ritual eu já fiz, uns rituais doidos. Se alguém já fez aqui também, me conta. Mas enfim, gente, não funciona. A musculação não vai fazer o peito crescer, ele vai fortalecer apenas, porque o peito basicamente é gordura. E é por isso que muita gente que emagrece, que tem bastante peito, mas que emagrece, perde peito, porque perde bastante gordura e com isso o peito diminui. E eu conheço o caso de várias pessoas que, assim, que tinham muito peito e começaram a fazer musculação, a fazer exercício, se alimentar bem, e como emagreceram.
perderam gordura, perderam também, consequentemente, bastante peito. E agora eu vou responder essa perguntinha que deixaram aqui um tanto curiosa. No frio ficam geladas as mamas? Tem diferença quando muda o clima? Gente, eu nunca percebi isso. Se tem diferença, eu não percebi. Já fez o teste da lanterna? Vi que se colocar uma lanterna próxima do seio no escuro, dá pra ver a prótese, é verdade? Eu vi essa pergunta e eu tentei fazer o teste ontem. Eu não vi nada. Alguém já fez esse teste e deu certo? Porque eu tentei, fiquei que nem uma louca ali procurando e não achei nada, não consegui ver nada. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas, ou a maioria, porque eu tentei responder quase tudo. Se eu esqueci de responder alguma coisa, deixem aqui nos comentários que eu vou responder. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Gente, voltando aqui, porque eu vi que teve uma pergunta que eu esqueci de responder, que era uma pergunta muito frequente. Se eu perdi a sensibilidade. Sim, gente, eu perdi muita sensibilidade, isso é bem comum. Eu vejo que esse é um dos motivos que muitas meninas deixam de colocar, mas eu tô aqui pra falar a verdade. E eu perdi, sim, muita sensibilidade, muita mesmo. Acho que agora eu tirei, sim, todas as dúvidas.